Boa tarde a todos outra vez. O tema deste ano vai ser crescimento. Em inglês é growth. Então, eu gostava de abrir o ano também, segunda semana, abrir também com crescimento e falar um pouco do tema. E hoje vamos falar, o tema vai ser Crescendo como Moisés. Isto porquê? Posso só ter o título ali no quadro? Obrigado, vai ser Crescendo como Moisés. Agora, Moisés é uma pessoa interessante porque ele era israelita, ele era do povo de Deus, mas quando ele nasceu, ele foi adotado. Então ele foi adotado por, neste caso, a filha do rei, que não era israelita. Então ele cresceu num âmbito onde ele conhecia o seu próprio povo, mandava no seu próprio povo, mas não era parte do próprio povo. Então ele pouco conhecia a Deus e a sua história desenvolve um pouco depois de conhecer Deus, né? Então vamos ver isso e vamos ver como é que ele cresceu com o seu relacionamento, né? E nesta história há várias coisas que nós nos podemos identificar. Então hoje nós vamos ver 3 coisas com as que nos podemos identificar com Moisés, né? Bom, então, a primeira coisa que Moisés faz, se nós abrimos no capítulo 3 de Êxodo, nós vemos que Moisés, ele depois de ser expulso pelo rei, por causa que ele matou a um dos soldados do rei, por causa de defender um israelita, ele é expulso, ele foge, e ele encontra, depois de passar um tempo, ele encontra uma sarça, que é tipo um arbusto, né, que está a arder. Mas esse arbusto não está a queimar. Ele está a arder, mas não está a queimar. Ele fica meio surpreendido, ele fica tipo, então, mas como é que está a arder, não está a queimar? Então, em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 4, vai dizer assim: O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você pisa é terra santa. Né? Então, este é como Moisés conheceu a Deus. Então, muitas pessoas, nós vamos poder passar por um momento onde nós conhecemos a Deus. Vai haver um momento onde Deus se revela a nós. Né? Mas é interessante, porque logo depois de conhecer a Deus, Deus pede-lhe a Moisés para fazer algo. Deus diz: Vá, pois, agora, isto vai estar no versículo 10, vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então nós vemos que Moisés, coisas que nós podemos identificar, Moisés acaba de conhecer Deus, mas Deus já tem uma missão para Moisés. Então, isto aqui desenvolve ainda mais. Porquê? Porque Moisés era uma pessoa que era muito, vamos dizer, introvertida, mas não era seguro de si mesmo. Então Moisés, nesta conversa toda, só neste capítulo, ele tem uma conversa com Deus, onde ele só põe escusas. E põe escusas. Então, o nosso primeiro ponto vai ser desenvolver a nossa confiança. Porquê? Porque muitas vezes nós vamos ter esse mesmo tema, vamos conhecer a Deus, Deus vai nos pôr algo para a nossa vida, e nós vamos dizer: não, por acaso, se calhar eu não, porque não me apetece, porque não, se calhar aquele irmão que está lá podia ser melhor naquilo. Mas às vezes Deus não quer que seja aquele irmão, quer que sejamos nós. Então o que Moisés faz, nos seguintes versículos, é dizer, Moisés, porém, versículo 11 e 12, Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? No versículo 12, mas Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia.
quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então vemos a dúvida de Moisés. A dúvida de Moisés é: quem é que sou eu? Acabo de te conhecer. Quem sou eu para fazer isto? Quem sou eu para trabalhar? Primeiro, para trabalhar para ti. Segundo, para ir contra o rei. Então ele põe dúvidas. E seguramente nós alguma vez na nossa vida já pusemos dúvidas em nós mesmos, onde nos impediram de crescer exatamente por isso. Porque a dúvida, o pior inimigo do homem é o próprio homem. Sou eu. Porque ainda não comecei, já estou a duvidar. E de Moisés aqui, por isso é que temos que crescer como Moisés. Depois vamos ver o desenvolvimento. Mas o princípio de Moisés foi dizer: não sei fazer. Se eu não sei fazer, vou estar a tentar para quê? Mas se não tentam, se nem sequer pomos uma chance, uma possibilidade ou uma tentativa, nunca vamos sequer sair do princípio, não é? Amém. É uma tristeza ver uma pessoa que não tenta. Mas Deus, Ele, na resposta de Deus, Ele não diz que se calhar tu podes tentar, vamos dar-te uma oportunidade. Ele diz: Deus afirmou: eu estarei com você. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Eu estarei com você. Não há, Deus aqui não está... Obrigado. Deus não está aqui a dar uma possibilidade ou uma opção a Moisés. Deus está a dizer: tu vais ir, tens que ir. Porque eu vou estar contigo. Deus afirma. Uma afirmação não é uma hipótese, é uma declaração. É algo, e quando Deus afirma, Ele afirma. É sim, sim, não, não. Amém. Então, quando nós pensamos este versículo, gostava que vocês guardassem, para quando sintam em baixo, para quando pensemos realmente: será que consigo? Mas se Deus afirmou aqui, também nos afirma a nós: eu estarei com vocês. Eu estarei. Amém? Amém. Depois, Moisés continua com umas histórias, com umas escusas. Isto vai, o capítulo inteiro é escusas. E diz assim, já no capítulo 4, estamos no capítulo 4 já, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Não consigo. Então, mesmo Deus pondo, nós estamos a rever um pouco a história, depois vamos cortar mais e vamos comer muito bem nesta história. Mesmo Deus assegurando que Ele vai estar com Moisés, Moisés duvidou. E o desenvolver da nossa vida como cristão, e sobretudo este ano, é um desenvolver constante. Não podemos achar que a nossa vida começa aqui e nós vamos crescer e depois nós chegamos aqui a este ponto e já não existe mais, já não tem que crescer mais. Já não tem que crescer mais, não é preciso. Nós estamos agora a fazer as aulas e há lá irmãos que já passaram lá 10 vezes e voltam outra vez. Porque nunca paramos de crescer, nunca paramos de desenvolver. E aqui Moisés ainda está ao princípio. Nem sequer passou aquela etapa do primeiro amor, da primeira fé, daquele onde nós fazemos tudo. E já está a pôr escusa. E Deus apareceu-lhe à frente, não é como se Deus tivesse feito algo assim muito casual. Deus apareceu-lhe à frente, está a falar com ele em pessoa. Pela sarça, claro, porque Deus tem aquela aparência, né? Diz a Bíblia que não podemos olhar diretamente para o Senhor, porque é demasiado... Qual é a palavra? Glorioso, obrigado. É essa palavra, não podemos olhar diretamente para Ele, então Deus fala pela sarça, mas ainda assim, Deus está a falar com Moisés à frente. Como é que não acreditamos? Como não acreditar? Amém? E Deus diz no capítulo, no versículo 11 e 12, diz: o Senhor lhe disse: quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe convence? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá,
Eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que lhe dizer. Ensinando-lhe. Este aqui podemos passar muitas coisas. Quem lhe deu boca ao homem, será que eu não te consigo fazer falar? Estás a duvidar do que eu faço? Não sou eu que te faço poder ouvir? Não sou eu que te criei? O Senhor aqui está a pôr a sua distância como Senhor. Ele é Deus, Ele criou. Eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que lhe dizer. Se calhar não vamos fazer. Se calhar Deus não diz, Deus diz, tens que me fazer isto. Mas tu não sabes fazer. Mas Deus vai te ensinar. Deus vai ensinar. Se não sabes fazer agora, se calhar amanhã sabes. Se calhar não, se calhar o outro dia, mas vai te ensinar. O que não podemos fazer é, ainda estamos ao princípio, eu vou fazer muito este caminhar, está a ver? Ainda estamos ao princípio e nem sequer queremos dar o primeiro passo. Se não damos nem o primeiro passo, como é que Deus vai ensinar para dar o seguinte? Não pode. Nós vemos isso. Eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que lhe dizer. Amém. Nós vemos estas dúvidas todas, são 2 capítulos de dúvidas, de perguntas, de porquê Deus, porquê eu, porque não, porque sim, porque... E não vemos o primeiro passo. O primeiro passo não vem. Mas pouco a pouco Deus desenvolve a fé de Moisés, Deus desenvolve o relacionamento. Por este capítulo, nós lemos que Deus responde a cada dúvida de Moisés e que ele, pouco a pouco, ganha uma coragem para tentar fazer. E ao final, no versículo 13, Moisés diz, respondeu-lhe, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Peço-te que envies outra pessoa. Como assim? Deus acaba de me dizer a mim, ou Moisés neste caso, que tenho que ir porque Deus me confiou aquela missão. E eu digo, não, Deus, envia outra pessoa que eu não consigo. Como é que envia outra pessoa? Sabe, é uma música que eu descobri há pouco, por acaso, que chama-se É Tudo Sobre Você. É brasileira. É tudo sobre você. Amém? E há um refrão que é muito giro, que por acaso entrou nesta mensagem que diz, me tira de mim o medo, não consigo ler em brasileiro, me tira de mim o medo, Deus, que me faz dizer, como Moisés, suba em meu lugar. Suba em meu lugar. Então, aqui está a dizer que nós não podemos ter o medo, eu sei que é uma canção, mas é muito linda. Então, nós não podemos ter medo e dizer, não, sobe tu e eu fico aqui, eu estou bem. Pelo menos, eu sigo a Deus, mas sobe tu, faz tu o trabalho. Encontra outro Deus. Encontra. Eu sei que consegue encontrar, mas Deus pediu-te a ti para fazer. Devias estar honrado de poder servir, poder fazer, poder sequer agradecer a Deus que Ele confiou o suficiente em nós para poder fazer esse trabalho. Por básico que seja, por difícil que seja. Se Deus disse, Ele é porque vai te dar as ferramentas que precisas para chegar lá. Amém? Então, nós vamos ver agora um desenvolver na fé de Moisés. O segundo ponto chama-se andar em fé. Só, anda em fé. Anda em fé, caminha em fé, vive em fé. Porque Moisés passou de ser aquele homem que não confiava em si mesmo e passou a fazer coisas incríveis. Ele converteu um ramo, um bastão, numa serpente à frente do rei. Ele abriu as águas. Abriu. Mas também vemos que, consoante o tempo passa, isto aqui já passaram muitos episódios na vida de Moisés, consoante o tempo passa, Moisés começou outra vez a duvidar da sua fé. Ele tinha feito uma coisa que Deus tinha-lhe mandado, as pessoas estavam com sede, e Deus diz, tens que falar aquela pedra, especificamente falar aquela pedra, vou ler o contexto inteiro, mas basicamente fala aquela pedra e ela vai brotar água. Então,
nós passamos para Números, capítulo 20, versículo 7 a 12. Eu gostava que realmente abrissem a Bíblia, porque daqui podemos tirar uma mensagem boa. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 20, a partir do versículo 7. Amém. Quando tiverem, digam amém. Começamos a ler. Amém. Números capítulo 20, a partir do versículo 7. Amém. E diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunte a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante de Deus, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Então, neste texto inteiro, há um detalhe que muda. Há um detalhe que está errado. Que é tipo, porquê é que fez? Que é, Deus disse: vais falar à rocha e ela brotará água. Mas mais tarde vemos que Moisés bateu na rocha, feriu a rocha para ela brotar água. Então nós vemos um resultado, isto mais para contexto, nós vemos um resultado. Deus seguiu a dar a água, mas mais tarde nós vemos que Deus não está feliz com Moisés porque a sua fé foi fraca. Ele duvidou da sua própria fé, ele duvidou de Deus, neste caso. Então nós vamos ter tempos na nossa vida onde vamos estar ou como Moisés no Êxodo capítulo 7, onde ele converte uma vara e manda a vara assim, depois de repente vira uma serpente. Vamos ter tanta fé assim, mas também podemos perder a nossa fé, começar a desleixar a nossa fé e começar a duvidar dos planos de Deus, começar a pôr a nossa forma, o nosso plano dentro do plano de Deus. Porque Ele diz que vira à direita e eu digo, ok, mas vou virar à direita na seguinte. Se calhar o plano vai acabar com um resultado bom, mas não é aquele resultado que Deus quis, não é aquele resultado perfeito que Deus quis. Então, o desenvolver da nossa fé, por isso é que eu disse ao princípio que não há um ponto final onde nós temos que parar e dizer já temos uma fé perfeita e já estamos lá. Não, vai ter que ser um desenvolvimento constante para renovar e para manter um relacionamento com Deus constante. Jesus disse, se a tua fé tem o tamanho de um grão de mostarda, e olha que é pequenino, poderão mover montanhas. Então qual é o tamanho da nossa fé se nem um grão de mostarda, se nem é tão grande como um grão de mostarda? Quão pequeno é que tem que ser às vezes? Amém. Amém. Para o terceiro ponto, para o último ponto, algo que também podemos aprender aqui é que não devemos andar sozinhos. No texto que acabamos de ler, nós vimos que fala de o irmão de Moisés, que é Arão. E Arão é alguém que nós vemos não só tão tarde, mas logo no princípio. Deus deixa que Arão ande com Moisés para fazer a sua missão, neste caso é falar com o rei, não é? Então, mas isto passa no capítulo 6, Êxodo capítulo 6, versículo
a partir do versículo 28, já ao final, e diz assim: Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor, diga ao faraó, o rei do Egito, tudo que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou-lhe ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade a falar? Mas passamos para o Êxodo capítulo 7, logo ao princípio, versículo 1, diz assim: O Senhor lhe respondeu, está a responder ainda aquela pergunta de, se eu não sei falar, como é que eu vou falar ao rei? O Senhor lhe respondeu: Dou a você minha autoridade perante o faraó e a seu irmão Arão, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas sair do país. Então nós vemos que, como Moisés não conseguia sozinho, ele pôs muita escusa, ele pôs aquelas coisas todas que ele disse, aquelas todas, um capítulo inteiro de escusas e perguntas. Deus disse: então eu deixo que vá com o seu irmão para poderem os dois trabalhar juntos e fazer o que eu lhes mandei. Então, se às vezes nós nos vamos sentir em baixo e a duvidar de nós mesmos, muitas vezes pela nossa fé, muitas vezes pelo nosso caráter, mas Deus põe alguém na nossa vida, e muitas vezes, às vezes nós temos que encontrar alguém na nossa vida que nos apoie para podermos apoiar um ao outro. Porque se eu não consigo sozinho, eu tenho que encontrar alguém que me ajude. Há um versículo que diz: ferro afia ferro, onde dois ou três estão juntos, se juntarem, eu estarei, faltarem meu nome, eu estarei no meio. Então a Bíblia fala em muitos momentos onde nós temos que estar juntos, temos que trabalhar juntos, uns pelos outros. Outra vez no versículo 10 diz, capítulo 7, Êxodo capítulo 7, versículo 10, aí Moisés e Arão, aí agora vão os dois, foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Então, desde um princípio, Moisés não andou só. Desde um princípio, Deus disse: já que tu achas que não consegues sozinho, vou pôr alguém que te possa ajudar. E durante todos os capítulos de Êxodo, vemos eles a passar no deserto, vemos eles a passar fome, vemos Deus faz milagres naquele deserto para que não haja fome nem sede. Mas Arão sempre está do lado de Moisés. E apoiam-se até, estávamos a falar outro dia, até o último dia de Arão, que Deus disse: Arão, o teu dia chegou, tens que partir, vais morrer. E Moisés olha assim e disse: ok, bom, e agora? E agora como é que faço? Tenho toda uma vida aqui e agora vais morrer. E pior, e Deus ainda diz: tem que ir os dois àquela montanha para que Arão possa morrer. E Moisés tem que ir com Arão até o último dia de Arão viver para ver o próprio irmão partir. Mas nunca, não há. Quando Deus diz que temos de estar juntos, Ele diz até ao final. Até ao final. Amém. Amém. Bom. É triste às vezes, mas Deus sabe as suas coisas, não é? Então, se encontrarmos uma dificuldade em crescer, não vamos andar sozinhos, não podemos andar sozinhos, não devemos andar sozinhos. Não devemos. Mesmo, houve um episódio, agora para terminar, só para o último exemplo, houve um episódio onde Israel está em guerra. Bom, estão no deserto, estão lá pelo deserto, são atacados e entram em guerra. E então Moisés tem que ir para cima de uma montanha e adorar a Deus, levantar as suas mãos, e ele tem que adorar a Deus durante a batalha. Eles estão lá embaixo a batalhar, Moisés está lá em cima a falar com Deus para que Deus interceda na batalha. Mas, cada vez que Moisés começa a ficar cansado, eles começam a perder. E depois Moisés tenta levantar as mãos, começam a ganhar, mas depois começam a perder. Então o que é que Arão faz? Que Arão sempre foi com ele. Temos Arão e Ur, duas pessoas, dois homens.
o que é que eles fazem? Primeiro põem umas pedras, põem tipo uns pilares de pedras para aguentar as mãos de Moisés. Mas claro, pedras não aguentam, ninguém vai estar a construir uma moldura de pedra. Então eles põem só as pedras, mas começa a cair. O que é que fazem ao final? Eles têm que segurar eles mesmos as mãos. Então, imaginem que está uma pessoa à frente e está cada um de lado assim, tipo, estás a segurar? Estou a segurar, ok. Que é para poder apoiar. Então, até nesses momentos mais difíceis, nós temos que andar com alguém. Andar sempre juntos com alguém. Encontrar alguém que possa nos apoiar, a suportar, neste caso, não é? Então, as coisas que nós podemos aprender, ou que podemos nos identificar, como disse ao princípio, é que vamos sempre ter um começo, e esse começo vamos ter que dar o primeiro passo. Vai ser difícil, mas temos que dar o primeiro passo. Ouvi de um dos nossos jovens que orei pela primeira vez. Sozinho, orei pela primeira vez. Eu disse, muito bom, muito bom. Porque é novo, mas deu o primeiro passo. Tentou orar. Se calhar não foi a oração com mais palavras, mais gloriosa, mas deu o primeiro passo. E é bom. Depois vemos que temos que andar em fé. Todos passamos pelo primeiro amor. Vamos ter que passar. Todo mundo vira meio maluco por Deus e diz, uau, esse Deus é tão bom. Vamos ter que passar. Mas esse primeiro amor, ele começa a arrefecer, mas temos que manter a constância da fé. A constância da fé. E por último encontramos alguém para andar. Encontremos alguém para andar. Mesmo os nossos pastores têm alguém para andar, têm alguém para falar, para se apoiar. Mesmo o nosso pastor Henrique tem alguém para se apoiar, para andar com alguém. O nosso pastor Carlos tinha alguém, tinha e tem, né? Para andar. Até o último dia vamos andar, vamos apoiar-nos, vamos trabalhar juntos. Amém?